Hoje nós celebramos uma solenidade tão importante quanto a do Natal, mas eu vou explicar por que a gente não dá tanto valor a ela. Quer dizer, a liturgia dá valor, mas a gente não faz a mesma festa que a gente faz no Natal. Essa solenidade da Epifania, ela tem origem nas igrejas do Oriente. Então, as igrejas ortodoxas, cristãs ortodoxas do Oriente, elas celebram o nascimento de Jesus com essa festa de hoje. Isto é, elas falam, ou a celebração fala dessa manifestação. A palavra Epifania quer dizer isso. Deus se manifestou na nossa carne, na nossa vida, na vida humana, numa pessoa humana, que é Jesus Cristo. E essa manifestação de Deus, celebrada ali no dia 6 de janeiro, não tem nada a ver, a data aqui não resolve nada no sentido de compreender, a não ser pela movimentação do planeta aí, que a gente sabe que acontece, o chamado solstício de inverno. A Terra, o nosso planeta, faz um movimento em que os dias ficam mais curtos uma parte do ano, ou mais longos em determinada parte do ano. Então, no final do ano, no hemisfério norte, não aqui, no final do ano, então, lá fica mais escuro e aqui fica mais claro, é o nosso verão. E esse movimento faz com que alguns lugares experimentem uma noite muito longa. A gente sabe de lugares no Polo Norte que tem uma noite de 2 meses, me parece, alguma coisa assim. Enfim, então a luz do sol é algo muito precioso, algo muito importante para determinadas culturas que tem menos, então valoriza mais. E aí, por causa disso, que o Natal foi celebrado desde o princípio no dia 25. E pelos mesmos motivos, noutra região da Europa, do lado mais oriental, foi celebrado no dia 6. Então, por causa dessa dinâmica da natureza que influencia, nós temos outras influências da natureza na nossa liturgia, é muito normal que isso aconteça. Bom, alguém pode dizer assim, Jesus não nasceu dia 25? Não, pode ter nascido, a gente não tem dados históricos que comprovam. O que a gente tem historicamente é essa explicação aqui. Bom, enfim, aí as igrejas do Oriente e do Ocidente trocaram as festas. Então nós passamos a celebrar a Epifania, além do Natal, e eles passaram a celebrar o Natal, além da Epifania. Quando eu digo eles, é bom que a gente entenda que são várias igrejas no Oriente. Não é esse bloco monolítico que a gente tem no Ocidente, não. Mas, enfim, esse é um outro assunto. E a festa, então, tem um valor importante para nós. Ela é categorizada como solenidade. E essa solenidade, ela tem, a partir do próprio texto bíblico, 3 figuras muito importantes, que são as figuras dos Reis Magos. A estrela, que destacam, e é claro, o menino Jesus e sua mãe Maria. São os personagens que aparecem, importantes para nós, além de Herodes, que também é alguém que aparece aí nesse cenário. E quando a gente visita esse texto, a gente percebe no texto uma dinâmica muito bonita, que é a dinâmica do caminho, a dinâmica da busca, a dinâmica da procura. Todo ser humano nasce com isso dentro de si. O catecismo da Igreja Católica fala que o ser humano nasceu, foi criado como capaz de Deus. Então, mesmo que a gente tivesse nascido num lugar inóspito, sem nenhuma religião, a gente buscaria a Deus, porque isso está dentro de nós. Deus nos criou para si. Então, esse movimento interno de todo ser humano de buscar a Deus, ele vai aparecer de alguma maneira, porque faz parte da nossa própria natureza. E
a gente vai ver, então, pessoas, grupos, povos, cada um com as suas manifestações religiosas, que são muitas, cada um com as suas buscas, que são muitas. E o Evangelho de hoje faz a gente olhar para os magos, que são astrônomos, pessoas que estudam as estrelas. E esses magos, estudando as estrelas, eles reconhecem, então, que nasceu um rei, que nasceu um Salvador, e fazem essa busca. Eles fazem o caminho. E o caminho que eles fazem é muito interessante, porque tem uma estrela que os guia. Eles são astrônomos. Então, a estrela vai guiando o caminho deles. E eles se deixam levar pela estrela. Isso é bacana. Só que quando eles chegam em Jerusalém, a estrela desaparece. Eu não sei se vocês observaram. Quando eles saem de Jerusalém, o texto diz: a estrela voltou a brilhar ou a aparecer, a conduzir o caminho deles de novo. Então, sinal de que quando eles chegaram lá, a estrela desapareceu. O que tem em Jerusalém que faz a estrela desaparecer? Tem Herodes. Esse personagem aí, que a gente sabe que é um homem sanguinário, ou uma dinastia de Herodes sanguinários, acho que eles são 3 Herodes, se não me engano. E essa dinastia lida com a morte o tempo todo, A gente sabe que depois Herodes vai mandar assassinar os meninos, que mais ou menos regulam a idade com Jesus, com medo de Jesus, com medo desse novo rei que nasceu. A gente sabe também que Herodes vai participar da morte de Jesus de alguma maneira. Enfim. Então, Jerusalém é um lugar onde o brilho da estrela se apaga. E esse brilho da estrela se apaga, os reis entram, são recebidos, e atenção, Herodes e a cidade de Jerusalém ficam muito perturbados com tudo o que ouviram dos magos. Então tem ali um esquema que é obstáculo para os reis. Tem ali alguma coisa que atrapalha esse caminho. Os reis, então, conversam com Herodes. Herodes pergunta aos estudiosos da Bíblia. Eles respondem em Belém da Judéia, conforme diz o profeta. E Herodes, então, despede os magos e manda eles voltarem, caso eles encontrem o menino, para que também ele vá adorá-lo. Claro que é mentira, sabemos. Os reis saem da cidade, reencontram a estrela, e eles voltam, eles recuperam a alegria. E a estrela vai à frente deles, guiando eles até Belém, e para sobre o lugar aonde estava o menino e Maria, sua mãe. E ali eles dão os seus presentes, ouro, incenso e mirra, que a tradição sempre interpretou como sendo a realeza, o ouro, o incenso, a divindade de Jesus, e a mirra, a humanidade de Jesus, porque a mirra é uma planta, mas é também um unguento, é dela que se tira o unguento para ungir o corpo da pessoa que morre. As mulheres que vão ao túmulo de Jesus quando ele morre, elas levam ungüentos de mirra para ungir e preparar o corpo para a morte. Enfim. Então, realeza, divindade e humanidade. E esse Evangelho diz alguma coisa para nós todos, que estamos aqui celebrando. Em primeiro lugar, ele está situado dentro dessa festa. E uma festa que fala para nós da manifestação de Deus. Deus não ficou escondido, Deus se manifestou. E se manifestou para quem? Para todos. Para todos. A história dos homens que vêm do Oriente, desses magos que vêm do Oriente, guiados pela estrela, mostra que Deus
de muitas maneiras, como diz a carta aos Hebreus, falou ao seu povo. De muitos modos Deus falou ao seu povo. E os muitos modos de Deus podem não ser os nossos. Podem não ser. Então Deus escolheu o nosso modo. Sim, é o privilegiado, nós entendemos assim. Mas existem outros modos de Deus se revelar. Deus não está preso dentro da nossa gaiolinha, não. Então Deus é livre para se revelar como Ele quiser a qualquer outra nação. E também a nós. Pode ser que Deus se revele a você, a mim, a qualquer outra pessoa, de uma maneira também que a gente não está muito habituado, né? Às vezes, a gente, vivendo uma situação da vida, a gente percebe coisas muito importantes a respeito de Deus, a respeito dessa companhia que Deus faz na nossa história. Às vezes, num lugar bonito, ou diante de uma obra de arte, a gente reconhece Deus. Deus passou por aqui, tem uma assinatura de Deus ali. É bonito a gente escutar uma música, né, que nunca vai cair de moda, porque ela tem essa beleza, essa coisa divina, né? Quem escuta uma obra clássica, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Ou mesmo uma música da MPB, ou do rock, ou qualquer outra música, não tem problema, né? A gente reconhece os traços de Deus em muitas coisas que a gente vê por aí, muitas. E é muito triste quando as pessoas não conseguem ver isso. O cristão tem esse olhar transparente, capaz de olhar para as coisas e falar assim: olha, através disso eu estou vendo Deus. Ah, mas nem está falando de Deus? Ah, mas você que não está vendo. O olhar da fé, ele é transparente, ajuda a gente a perceber coisas importantes e bonitas, né, que estão nesse mundo, que estão aí tocadas por Deus, né? Então essa ideia de que as coisas de Deus só são religiosas é uma ideia muito tacanha, né? É uma ideia muito pobre de Deus. Deus criou tudo, Ele se serve de tudo. E no caso dos magos, se serviu de uma estrela para guiá-los até o menino Jesus, né? Não estou com isso desqualificando a nossa fé nem a nossa religião, não. Mas estou mostrando para vocês que o que a gente faz aqui é para ajudar a gente a ver mais largamente tudo o que está aí, né? A outra coisa que eu acho que esse texto ensina para a gente, muito legal, é a capacidade de se deixar guiar. Eu acho que aqui tem uma coisa muito importante. Os magos obedecem à estrela. E deixar-se guiar hoje no nosso mundo é muito difícil, muito engraçado. A gente acompanha, por exemplo, eu tenho alguns amigos médicos que me contam que alguns clientes chegam e falam assim: eu quero esse remédio. Já chega com diagnóstico. E aí o médico fala: não posso te dar esse remédio. Vamos ver o que você tem primeiro, né? Não, eu já sei o que eu tenho. Já sei o que eu tenho. Eu atendi uma confissão, o cara falava assim comigo também: não quero que o senhor fale nada comigo, eu só quero que o senhor me perdoe o pecado. Então, tá bom. Sim, senhor. Então a arrogância hoje é muito grande. Todo mundo sabe tudo. Assisti um videozinho no YouTube, eu já sou doutor nesse assunto. Percebe? A cultura hoje está funcionando assim, né? E a gente sabe que não é assim. Que a vida é mais complexa, que ela demanda mais da gente, né? Das coisas simples às coisas mais complicadas, né? Então todos nós vivemos um pouquinho essa arrogância hoje. A gente não se deixa guiar. Parece que a gente eternizou a nossa adolescência, né? E a gente ficou assim um pouco, né? Então, mergulhados nessa cultura, a gente olha para esses magos que se deixam guiar. E a experiência da fé é isso. É a gente se deixar guiar por alguém que a gente nem vê.
nem vê Jesus, né? Mas a gente se deixa guiar por Ele. A ideia da procissão é essa. Uma cruz vai à frente, nós vamos atrás, fazendo o caminho. Então, deixar-se guiar é importante para a gente contrabalancear aquela ideia de que em nós existe essa capacidade da busca. Porque se a gente acreditar demais que só a capacidade da busca resolve, a gente vai viver uma coisa muito solitária. É necessário a gente deixar se guiar, deixar entrar o outro na nossa vida, para contrabalancear essa capacidade. Então o texto é muito inteligente, ele ajuda a gente a perceber isso, né? Por fim, esses reis magos, eles chegam, presenteiam o menino e adoram o menino. E essa adoração que eles fazem ao menino é uma capacidade também nossa de reconhecer que tem algo maior do que a gente. Tem algo que é maior. Que a nossa vida está regida por esse algo maior. Que Deus se manifesta, cuida de nós, né? E vem ao nosso encontro. E vem ao nosso encontro da maneira mais simples, mais frágil, mais, digamos, suspeita até. Quem diria que um menino, né, pudesse manifestar Deus assim, de uma maneira tão bonita, né, e permanecer manifestando tantos anos depois. Então Deus é maior do que a gente, significa a gente se curva diante de algo, a gente se inclina, se silencia, né, voluntariamente diante de Deus. Também isso é importante hoje para essa cultura também de muito nariz em pé que a gente tem hoje na nossa vida, né? É bom a gente se inclinar, é bom a gente adorar, né? É bom a gente perceber. Mas São João Crisóstomo, que foi bispo em Constantinopla, ele fala uma coisa muito bonita sobre isso. Ele fala assim: os magos adoraram o menino. Nós comemos e bebemos a vida desse menino. Nós fazemos mais. Isso é bacana. Então, tem um outro estágio, que é o estágio da vida cristã, que é a gente fazer o que a gente chama de assimilação. A gente assimila a vida dele, simbolizada pelo comer e beber. Assimilar a vida de Jesus significa viver a vida dele e sermos nós mesmos luz para os outros, manifestação de Deus para os outros. Deixar que a nossa carne, como a carne do menino de Nazaré, manifestou Deus para o mundo, deixar que a nossa carne manifeste, deixar que a nossa carne seja epifania. E assim a gente vai fazer essa experiência, né, desse nascimento tão importante, que precisa de uma festa a mais para ajudar a gente a perceber a sua grandeza. Amém. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor a terra inteira.